Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia Olá, eu sou Rodrigo Santos. e nós estamos aqui para apresentar a vocês o nosso Pali Papers número 22. Nós estamos aqui hoje para apresentar um artigo que, lendo, a gente achou até um artigo chato, né, Rodrigo? Mas, na realidade, ele nos convida a falar um pouco sobre um assunto que é bastante pedregoso para nós paliativistas, eu acho que para os geriatras e que para quem trabalha com a população idosa de um modo geral, que é o prognóstico dos pacientes com demências avançadas. Então, agora em 2026, no Age and Aging, foi publicado um artigo da Emily West e colaboradores que chama Determinando o Prognóstico em 6 Meses entre Pessoas com Demências residentes em instituições de longa permanência, uma revisão sistemática. Esse artigo toca justamente na necessidade que a gente tem de construir ferramentas que nos apoiem na construção desse prognóstico. Construir algo que nos apoie na construção ficou bom também, mas o quanto isso ainda é difícil, o quanto a gente está ainda engatinhando, não é isso, Rodrigo? Não, exatamente. Eu vi o título do artigo e falei, nossa, que legal, revisão sistemática, vai me dar uma luz. Aí a gente lê, a gente vê que não é bem assim, talvez estamos todos um pouco na escuridão ou na penumbra, mas pelo menos é uma maneira da gente entender que essa é a discussão internacional, esse é o momento que a gente está, e talvez algumas ferramentas podem ser um pouquinho mais úteis. Mas é a grande dificuldade de prognosticar, né, pacientes com fragilidade, demência, que tem uma curva de evolução natural da doença diferente da doença oncológica, das falências orgânicas, em que a gente tem já outros modelos prognósticos. Eu sempre falo, o câncer objetivamente tem o que tem mais ferramentas, a falência orgânica a gente tem algumas ferramentas para algumas síndromes um pouco melhores, outras não tanto, mas na demência parece às vezes que você não sabe falar, né? Recentemente tive um paciente que faleceu, 3 anos depois da gente começar o acompanhamento, e quando eu ouvi pela primeira vez, era março, se eu não me engano, eu achei que ele talvez não chegaria no final daquele ano. Então a gente realmente percebe a dificuldade que temos de prognosticar, e vendo esse artigo parece que não é só nós, né? Todos os autores aí trazem várias tentativas, né? Esse trabalho juntou 3 estudos, totalizando 500 mil participantes de pesquisa, em que 5.500 prontuários foram avaliados. Nesses 3 estudos, eles usaram 11 ferramentas prognósticas diferentes, e basicamente, no frigir dos ovos, eles dizem de 2 ferramentas que têm uma funcionalidade um pouco melhor, né, uma aplicabilidade melhor, que eles colocam como uma discriminação aceitável, né? Então, ainda assim, não é o que a gente falaria como uma grande ferramenta, mas pode dar uma luz. Eu acho que isso é importante, da mesma maneira que é importante em outras áreas da prognosticação, onde nós tendemos a nos valer das nossas impressões clínicas, do nosso gut, da nossa sensação do que vai acontecer, baseado nas experiências prévias que nós tivemos, quando, na realidade, eventualmente, nós podemos estar muito equivocados, porque estes pacientes com demências avançadas, eles têm por muito tempo um PPS baixo. Então, se nós formos olhar para a escala de prognosticação mais conhecida, né, a que está mais ao alcance da mão do paliativista, que é o PPS, você pega um paciente com câncer com um PPS de 20, você tem uma clareza da expectativa de sobrevida desse paciente, de semanas a poucos meses, quando muito. Quando você pega um paciente com uma demência avançada com PPS de 20, ele pode ser esse paciente seu aí que teve 3 anos de acompanhamento com o cuidado paliativo. E aí a gente já toca numa coisa importante, que prognosticar e eleger para acompanhamento em cuidado paliativo são coisas distintas. Mas nós batemos muito na tecla da prognosticação porque
Num mundo onde o cuidado paliativo ainda é visto como um cuidado de fim de vida, num mundo onde também não temos disponibilidade de cuidado paliativo para todo mundo, nós precisamos pelo menos identificar aquelas pessoas que estão nos seus últimos meses de vida, para que nós possamos ofertar para quem mais precisa esse cuidado que não vai estar disponível para todo mundo e que não vai ser aceitável para todo mundo muitas das vezes. E quando você coloca uma ferramenta objetiva que te diz, olha, a expectativa de sobrevida desse paciente é de 6 meses, fica muito mais aceitável que o médico titular, assistente, aceite a nossa caminhada conjunta e a família também entenda que está na hora, né? Já não é assim, não é muito cedo para chamar a gente como a gente ouve muito por aí. Perfeito. E eu acho que esse recorte específico de 6 meses tem uma importância no sistema de saúde, principalmente no sistema de saúde americano, em que vincular recurso de hospice, seja hospice físico, seja hospice, né, home hospice, está ligado a um prognóstico menor do que 6 meses, né? Então, se a gente for pensar historicamente, isso vem lá de trás como uma maneira de justificar para o gestor, olha, esses pacientes eu estou usando mais recursos, mas eles não vão ficar muito tempo com essa demanda. Mas a demência, a gente vê isso, o paciente que aparentemente pode ter um prognóstico mais curto e, na verdade, sobrevive um bom tempo. E como o sistema vê isso? No Brasil ainda é muito heterogêneo, né? Cada sistema vê de um jeito, cada operadora de saúde, cada região tem as suas realidades. Não vejo uma demanda de prognóstico objetivo por parte da seguradora de saúde para nós, paliativistas, mas é uma ferramenta, como a Cláudia disse, para ajudar a gente na indicação precoce, né, como ferramenta de triagem para acompanhamento com a equipe de cuidado paliativo, e até mesmo dentro das decisões, as condutas, em tentar entender, né? Às vezes a gente vai ter um paciente idoso com uma demência avançada ou com uma demência moderadamente avançada e você diagnostica uma outra doença. E aí faz sentido tratar qual é o tempo de sobrevida estimado pela demência, qual é o tempo de sobrevida estimado para essa outra doença com ou sem tratamento. Então, talvez o papel do prognóstico não é absoluto, é mais importante a gente entender as demandas, mas em alguns casos ter uma ferramenta pode ajudar. E como a Cláudia disse, a gente vai no gut, né? A gente vai eu acho que esse paciente... E quando a gente começa a conversar com colegas, aparentemente valoriza-se muito a ectoscopia, né? A paciente é caquética, ou essa paciente não tem nível de consciência. E aí, se você pega um paciente que está bem nutrido ou que tem um bom nível de consciência, eles automaticamente acham que o cara vai viver muito tempo. E talvez não, dependendo da doença de base. Então, claro que a avaliação clínica completa é o padrão ouro, mas será que tem alguma ferramenta que pode ajudar a gente nessas decisões? Exatamente. E se nós olharmos para trás um pouquinho, quando a gente pensa nos critérios do Medicare para elegibilidade de hospice, a gente está falando de FAST, estágio 7 ou mais, a gente está falando de incapacidade de deambular sem ajuda, de vestir-se sem ajuda, de banhar-se sem ajuda, incontinência urinária e fecal, sem comunicação verbal consistente e um dos eventos nos últimos 12 meses. Pneumonia aspirativa, pielonefrite, sepse, úlcera por pressão, estágio 3 ou 4, febre recorrente, incapacidade de manter hidratação e aporte calórico suficientes, com perda de 10% do peso em 6 meses, ou albumina menor que 2,5. Estes critérios, eles são utilizados pelo Medicare para eleger o paciente que eles vão autorizar a internação em hospice, apostando fortemente que esse indivíduo vai morrer em menos de 6 meses. O que acontece muitas vezes é que com o cuidado de hospice, muitas vezes o paciente prolonga sua sobrevida. A outra coisa que eu acho que conversa com o nosso sistema é a questão da liberação do home care para internação domiciliar, né, Rodrigo? Por mais que não existam critérios que olhem para o paciente com demência avançada especificamente, a questão de, por exemplo, liberar fisioterapia para o paciente em domicílio apenas se ele não tem firmeza de tronco. Indiretamente, acaba construindo alguns critérios de liberação de cuidados domiciliares no Brasil, onde o home care
para as operadoras de saúde não é uma obrigatoriedade, é uma liberalidade ainda, né? Não faz parte do rol das coisas obrigatórias, né, para os planos de saúde. Então, eles acabam estabelecendo esses critérios mesmo meio que de uma forma até protetiva, né, para não ter gastos excessivos, digamos assim, e isso acaba limitando muito o acesso desses pacientes a procedimentos de reabilitação paliativa e cuidados de forma mais adequada. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essas duas ferramentas que o artigo, na sua revisão sistemática, identifica como as menos piores, né? Não existe nenhuma muito boa, mas existe duas que eles consideram menos piores. Uma delas chama ADEPT e a outra chama MRI, que é o Mortality Risk Index Score. Essas duas ferramentas, elas avaliam uma série de variáveis e pontuam de forma diferente essas variáveis, construindo um score que vai dar, no caso do MRI, uma expectativa de mortalidade em 6 meses por faixa de score, parecido com o que é o PPS, por exemplo, e no ADEPT vai dar um número, um ponto de corte a partir do qual você tem uma expectativa de mortalidade por volta de 70%. Os dois falam mais ou menos 70% de chance de mortalidade em 6 meses, mas um trabalha com faixas e o outro trabalha com um ponto de corte específico. Perfeito. E o trabalho vai trazer para a gente, né, essa acurácia, uma estimativa geral da capacidade de distinguir realmente se esse paciente tem esse prognóstico ou não, através do cálculo que a gente chama de AUROC, né, ou também às vezes é chamado de AUC, que é a Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve. Ou seja, a gente tem uma curva em que a gente vai colocar a sensibilidade e a especificidade, e a gente, né, gostaria que essa curva cobrisse a maior área possível. Como uma referência, uma área de 50, ela é basicamente aleatória. 0,5 é praticamente aleatório. Mas se a gente pensar em qualquer coisa que é um pouco acima, tem um poder de discriminação melhor. E aí a gente está falando de, né, faixa de 60 e poucos, 60 e tantos a 70 e poucos, para essas duas escalas específicas. E aí eu acho interessante a gente comparar, como a Cláudia falou, essas duas ferramentas operam de uma maneira diferente. Uma vai te dar uma faixa de probabilidade, outra vai falar sim ou não, um ponto de corte. Mas a gente pode avaliar quais são os componentes dessas duas ferramentas, avaliar junto com o que está presente no SPICT, no GSF-PIG e até no que está no Medicare, que ela comentou aqui agora, e a gente levar isso para a nossa percepção subjetiva. Talvez a gente avaliar essas características e juntar isso com a nossa percepção clínica, ou, em alguns casos, quando houver mais dúvida, você vai lá, poxa, eu quero usar a mesma ferramenta. É possível usar as duas. A gente vai deixar o link para a publicação original do ADEPT, que é do MRI, que foi pelo JAMA em 2006, e o ADEPT está presente num banco de dados de ferramentas prognósticas bem útil, que é o ePrognosis. Então, jogar no Google ePrognosis, SIS no final, né? A gente acha um site da Universidade de Califórnia de São Francisco, que vai ter várias ferramentas lá dentro, e o ADEPT até está sendo, o nome que eles colocam é Mitchell Index, porque é o nome do primeiro autor que desenvolveu, mas aí você consegue calcular lá mais facilmente, né? Você simplesmente vai responder sim ou não, e no final clicar em calcular e não vai precisar de ficar somando, porque essas duas ferramentas têm números quebrados, né? Então, uma pontua 1.2, outra pontua 1.9, então ter uma maneira automatizada facilita a nossa vida. Exato. Então, o ADEPT, né, que a gente está falando a sigla, mas vale a pena saber que ele é um score construído para isso. É um score para estimar mortalidade em 6 meses em residentes de nursing homes. Então, o nome comprido dele, Advanced Dementia Prognostic Tool. Então, o ADEPT é a sigla dessa palavrona, dessas muitas palavras aí. E quando a gente olha o que ele está avaliando, vocês vão perceber que também é o que a gente subjetivamente acaba avaliando. Então, ele avalia o ADEPT,
permanência na instituição, menor de 90 dias, idade, e aí ele vai pontuando por faixa de idade, ele tem um peso todo ponderado, sexo masculino, dispneia, úlcera por pressão estágio maior que 2, score de AVD igual a 28, restrita ao leito na maior parte do dia, ingesta oral insuficiente, incontinência fecal ou intestinal, IMC menor que 18,5, perda de peso recente, insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, ele tenta fazer aqui um pool daquilo que a gente costuma realmente, quando vê, dizer, este paciente precisa de um olhar diferenciado, porque ele realmente está se aproximando da sua fase final de vida. E quando a gente olha para os critérios que o SPICT e que o GSFP utilizam também como cortes para elegibilidade para atendimento em cuidado paliativo, como escalas de triagem que eles são, né? Você também vai ver a mesma coisa. Então, no SPICT você vai ver incapacidade de vestir, se caminhar ou comer sem ajuda, menor ingesta, incontinência urinária e fecal, quedas frequentes, episódios febris, infecciosos recorrentes. No GSF-PIG, mais ou menos a mesma coisa, né? Incapacidade de andar sem ajuda, incontinência aparece de novo, ausência de conversa consistente e significativa, incapacidade para atividade de vida diária, Bartel menor que 3, perda de peso, infecção urinária, úlcera de pressão, febre. Então, assim, redução de ingesta, pneumonia aspirativa. A gente vai repetindo várias das coisas que todos nós, quando enxergamos, percebemos que o paciente ele está se encaminhando para o seu último ano, 2 anos de vida pela frente. O que eles pretendem com essas ferramentas é ser mais precisos, né? Conseguir delimitar essa sobrevida num espaço de tempo menor, que seriam esses 6 meses. Do ponto de vista do Medicare, seria extremamente útil que eles tivessem uma ferramenta mais confiável, que uma vez você vai lá, aplica, tem uma determinada pontuação, e isso te garante com mais de 90%, por exemplo, de probabilidade, que esse paciente faleceria em 6 meses. Mas ainda não temos isso, ainda não é o caso. Portanto, eu acho que a gente volta de novo umas casinhas para trás e volta a falar sobre o quanto nós ainda estamos no momento de, como o Rodrigo falou, identificar as necessidades desse paciente. Então, ele é um paciente que, sim, preenche todos os critérios de indicação para cuidado paliativo, sob o ponto de vista das ferramentas de elegibilidade. Porém, ele está estável, ele não teve internação no último ano, ele, sim, já não tem verbalização efetiva, ele já é incontinente, ele já está acamado na maior parte do tempo, mas ele tem pele íntegra, ele está comendo por boca. Então, esse paciente, se você tiver que escolher entre um e o outro, você pode eleger o paciente que preenche melhor esses critérios para que você ofereça uma assistência mais intensiva. Hoje em dia, eu trabalho num hospital com uma demanda por cuidados paliativos muito acima daquela que a gente consegue oferecer e a gente tem que fazer uma elegibilidade. Você vai lá, avalia, recomenda e devolve o paciente para a equipe titular, para que eles cuidem do paciente, enquanto a gente puxa para os leitos dedicados de cuidado paliativo aqueles pacientes que realmente a necessidade do atendimento especializado é mais imperativa. E eu acho que essas ferramentas elas acabam nos ajudando nisso, que é o cuidado paliativo primário e o cuidado paliativo especializado. Também vai nos ajudar um pouco a separar essas coisas e conseguir eleger quem precisa do especialista e quem pode ser matriciado por nós e permanecer aos cuidados das equipes que já estão tomando conta dele. Não, perfeito. E acho que é interessante a gente observar, porque na meta-análise ele aqui vai trazer esses estudos que foram publicados em 2010, mas aconteceram entre 2000 e 2010, de validação interna e externa dessa ferramenta. Como a gente disse, na área sobre a curva próxima de 70%, 0,7%,
Mas é interessante quando você vai ver as faixas de pontos. E a gente nota que a maior faixa possível, que é de mais do que 16 pontos para o ADEPT, o risco de mortalidade em 6 meses é de 49% a 62%. Então, aquele cara que gabarita, ainda assim, né, 50% vão estar vivos daqui mais de 6 meses. Diferente de você ter alguma ferramenta prognóstica de câncer, etc., que você tem uma sobrevida, quando você chega nos extremos, uma sobrevida ainda, entre aspas, tão longa. E aí é interessante nessa essa faixa, como a Cláudia disse, às vezes a gente está num cenário de recursos limitados, e talvez quem está mais próximo do óbito é que tem mais chance de ter mais sintomas descontrolados, de sofrer alguma distanásia, da família ficar sobrecarregada. Talvez é uma ferramenta melhor, um pouquinho mais específica de quem está em fim de vida do que, por exemplo, as ferramentas de triagem gerais, né? Se a gente for olhar SPICT, muitos dos idosos que estão nos nossos hospitais vão preencher critérios gerais específicos do SPICT. Mas se a gente, né, incorporar de alguma maneira ferramentas de triagem que usam esses dados, podem mostrar com mais atenção aqueles que eu preciso de agir rapidamente. E é interessante, a gente falou um pouquinho do ADEPT, vou falar agora um pouquinho do outro, que é o MRI, Mortality Risk Index, que também difícil essas siglas na medicina, né? Em inglês MRI é ressonância magnética, então também já dificulta tudo. Mas o MRI, ele leva em conta também assistência para a atividade de vida diária, o sexo masculino está associado a uma mortalidade maior, presença de câncer, presença de insuficiência cardíaca, necessidade de oxigênio nos últimos 14 dias, dispneia, menos do que 25% da ingesta oral na maior parte das refeições, alguma condição médica instável. Então é difícil que você já comece a ver algumas coisas meio subjetivas, né? Necessidade de O2, será que bateu no PS, alguém desesperou e ligou um O2, que não sei se precisava de verdade? Será que, né, o que é uma condição médica instável? Incontinência fecal, restrito ao leito, idade maior do que 83, então ele coloca esse corte aí mais para com 80 anos de vida, e que não está acordado a maior parte do dia. E aí também tem essa subjetividade, né? Às vezes o cuidador vai falar, não, mas ela tá acordada, mas ela é desse jeitinho aí, ela não fala muito, e aí até você entender o que é estar acordado ou não. Mas o que eu acho interessante é que a gente tem nessas ferramentas uma diferença inicial muito clara, que ambas vão levar em consideração a idade, mas o ADEPT vai usar esses cortes de idade, então me parece melhor, né, você poder discriminar quem está com 70 a 74 ou quem está com 95 a 99, que simplesmente colocar um corte no 83. Ele vai avaliar lesão por pressão, que aqui a gente não avalia no MRI. Ambos vão avaliar incontinência e limitação à cama, mas o status nutricional parece ser mais claramente colocado no ADEPT. Eles colocam aqui só uma ingesta diminuída, mas não necessariamente um MC baixo ou perda de peso, etc. Então a gente nota que eles têm alguma diferença, mas ambos vão pontuar insuficiência cardíaca, ambos vão pontuar câncer, que quase que são coisas, vou dizer, né, que a gente vai valorizar muito na maneira subjetiva. Acho que é aquela coisa, às vezes eu vou conversar com um colega e ele fala, a gente às vezes pergunta, né, qual que é o critério de terminalidade, qual é o principal diagnóstico? E às vezes não tem, é um idoso frágil que tem insuficiência cardíaca e que diagnosticou um câncer. Então, a gente às vezes fala da sobreposição das curvas, né? Qual vai ser essa história natural da doença? É tudo misturado. Mas acho que o maior desafio prognóstico é naquele paciente que não tem nenhuma dessas comorbidades graves. E aí o que eles nos dizem para olhar é muito parecido com o que a gente olha mesmo. Basicamente é isso, esse não é um artigo muito complexo. O que nos trouxe a discutir esse artigo aqui no Pali Papers, eu acho que foram essa inquietação mesmo, que eu acho que faz parte da vida do paliativista, do geriatra, do clínico que trabalha com idosos, mas também porque ele nos apresentou duas ferramentas que a gente não conhecia. Eu não conhecia, o Rodrigo não conhecia essas duas ferramentas. E apesar delas não serem ferramentas muito brilhantes, né? Lembrar que o AUC delas fica ali, bate na trave. Nos trabalhos iniciais, eles são um pouquinho superiores a 0,70, que é o corte mínimo para que algo seja considerado o que o instrumento está prevendo, está acontecendo porque preencheu aqueles critérios e não pelo acaso. Mas nas validações externas, nenhum dos dois instrumentos chegou a 0,7 de novo. Esse trabalho também ele tem um ponto forte, que ele faz críticas muito adequadas aos artigos que ele incluiu na revisão sistemática, assim, deixando muito claro que não existe, na realidade, na literatura,
internacional, pelo menos na revisada por eles, e me pareceu que foi bastante abrangente essa revisão, instrumentos que deem resultados melhores do que aqueles que eles conseguiram aí nessa revisão sistemática. Então, acho que é um bom campo de estudo e nos chama atenção para a necessidade da gente colher esses dados. Porque em tempos de inteligência artificial, onde cada vez mais, se você tiver uma coleta de dados adequada, você vai ter como construir ferramentas de predição, se torna imperativo que você faça essas coletas de dados. E nós estamos aqui falando de ILPs, que muitas não têm sequer um prontuário eletrônico para ser preenchido. Se nós olharmos para as nursing homes que foram estudadas, na maioria das vezes nós estamos falando, fora do Brasil, de equipamentos de saúde. As nursing homes são equipamentos de saúde, são onde ficam não só idosos, mas pessoas com um grande grau de dependência. Então, um paciente pós-AVC, que fica traqueostomizado, usando gastrostomia, etc., vai para uma nursing home, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o equivalente às nursing homes fica meio no limbo entre uma instituição de longa permanência de idosos, que é um equipamento social, ou seja, não tem nem obrigação de ter prontuário mesmo, porque não é um equipamento de saúde, e as unidades de transição de cuidados, que são os hospitais de retaguarda, as clínicas de longa permanência, enfim, chame como quiser. Só que estes lugares, muitos deles, também não são comparáveis às nursing homes que a gente tem fora do Brasil, porque recebem pacientes com níveis de dependência muito variáveis. Muitas vezes, você vai ter numa unidade de transição de cuidados uma pessoa com altíssimo grau de dependência e outras pessoas que levantam e vão tomar café ou fazer atividades junto numa área de convivência. Então, eu acho que essa variabilidade, para nós brasileiros especificamente, não sei dizer se na América Latina como isso seria, eu acho que eu tenho muito mais a visão de Estados Unidos e Brasil do que uma visão um pouco mais ampla de América Latina, mas eu acho que reconhecer as diferenças também pode fazer com que dados possam ou não ser comparáveis, porque esses autores eles estão falando de trabalhos que foram construídos no hemisfério norte global de um modo geral. Se nós começarmos a puxar esses dados para a nossa população, a gente tem que ter muito cuidado em relação a quem essa população de fato é. Então, eu retiraria um pouquinho desse recorte de nursing home e colocaria idoso com demência avançada em ambientes extra-hospitalares, porque se eu uso também o recorte dentro do hospital, eu estou falando de alguém que está com uma intercorrência aguda. E durante uma intercorrência aguda, a probabilidade dele morrer é muito maior do que fora desse período. Então, eu acredito que a gente possa até extrapolar um pouco esses dados, desde que o recorte de grau de dependência seja respeitado para cuidados no domicílio, cuidados em instituições de longa permanência ou cuidados em unidades de transição de cuidados. Mas com todas essas ressalvas que eu falei, muito complicado a gente extrapolar para a nossa população dados que são construídos em universos tão diferentes quanto esses do cuidado do idoso com uma demência avançada. Não, perfeito. Eu acho que é muito importante a gente refletir exatamente nessa diferença de nursing home e LPI e até pensar, né, o que leva a um paciente estar numa instituição. Até eu tenho uma angústia muito grande quando eu chego para alguém passar o caso e fulano é institucionalizado. Quase como se esse daí pode morrer. Esse daí a família já desistiu, sabe? E quando Sim. você vai ver, não é isso. As famílias muitas vezes entendem que é um cuidado melhor ou que simplesmente naquela realidade, naquele momento, aquilo é o possível. E aí eu dei uma olhada rápida aqui, né, de dados de nursing homes nos Estados Unidos. É interessante que as fontes divergem um pouquinho, mas falam algo de 2,5% a 5% dos idosos, pessoas com mais de 65 anos, dos Estados Unidos vivem em algum tipo de nursing home. Eles colocam que 25% dos idosos em algum momento vão precisar. Então, né, como a gente falou, essa coisa muito mais uma transição, de uma reabilitação. E eles colocam também, e aí só para comparar,
que a gente tem de dado é do censo de 2022 no Brasil. Na época tinham 160 mil pessoas em instituições de longa permanência. Isso dava, na época, 0,5% da população com 60 anos ou mais no Brasil. Claro que tem muitos detalhes aí, mas a gente está falando de 5 a 10 vezes menos pessoas em instituições aqui do que nos Estados Unidos. Talvez é por isso, porque a gente tem essa cultura latina, às vezes a gente cria como se fosse quase uma instituição dentro de casa, contrata-se cuidadores, etc, etc. E aí eu falar, não vou usar esse score prognóstico porque ele não está numa nursing home. Mas é isso, o perfil do paciente é o perfil que manda muito cuidado, tem uma demência avançada, a gente acho que consegue extrapolar com uma certa razoabilidade, mas também, ao mesmo tempo, como a Cláudia comentou, a gente entender as realidades dos estudos, né? Então, quando a gente vê aqui nessa meta-análise, eles trazem que a grande maioria dos estudos são americanos, tem um estudo canadense, 2 estudos canadenses, um espanhol, um holandês, um de Hong Kong, mas quando você vai mais a fundo, eles até trazem, né, percentual de sexo feminino e sexo masculino, e até alguns desses estudos vão falar sobre percentual do recorte étnico. Então, eu estava vendo o estudo original do ADEPT aqui, eles colocavam que 80% dos participantes do estudo eram brancos, né, eram caucasianos. Então, temos todos os recortes sociais e étnicos e culturais dos Estados Unidos e desses outros países do norte global que são diferentes do Brasil. Mas pensar nisso até, né, pela essa inquietação que acho que a gente tem de pensar, poxa, essas instituições de longa permanência de idosos no Brasil não são ferramentas da saúde, não têm critérios mínimos de prontuário, de outras coisas. E como que talvez daí que vão vir os pacientes que vão chegar pra gente precisando de um planejamento antecipado de cuidado que não é antecipado, né? Aquela coisa, chegar no pronto-socorro e alguém falar intuba ou não intuba. Porque às vezes esse cara tá 3 anos com vários desses critérios, tratando uma infecção urinária recorrente, abrindo lesão por pressão, outras coisas. Então, acho que também é importante pra gente, como paliativista no Brasil, tentar aproximar disso. Eu sei que a Cláudia tem um pouquinho de experiência com isso, e acho que é uma maneira da gente garantir acesso precoce e tentar fazer planejamento antecipado de cuidado num momento um pouquinho mais estável, né, das coisas. Eu acho que esse é um limbo e é um convite, na realidade. Eu tive a honra de ser diretora voluntária de saúde de uma instituição de longa permanência de idosos chamada Casa dos Velhinhos Ondina Lobo, em São Paulo. E essa instituição, ela preza, essa instituição, a Casa dos Velhinhos especificamente, ela preza muito pelo cuidado de saúde desses idosos, tanto que ela é um campo de estágio da geriatria da USP para os geriatras em formação conviverem com este ambiente, que é um ambiente que eu vejo como só crescendo nos próximos anos. Assim, vou chover no molhado, correndo o risco de ser chata, mas com o envelhecimento da população, com o número de filhos cada vez menor, com os filhos que existem indo morar em outros países, vivendo a sua vida, onde nós vamos envelhecer. Eu digo assim, onde eu vou envelhecer, por exemplo, né? Tenho 55 anos e não tenho filhos, meu marido é mais velho que eu. Então, assim, onde a gente vai envelhecer? A gente tem pensado nisso, eu e meu marido, né, nosso casal, temos pensado nisso, mas eu acho que nossa geração precisa pensar nisso de uma forma mais sistêmica, porque não vai ter muito para onde você correr. E se você não fizer as suas escolhas, alguém vai fazer por você. E essa pessoa pode não necessariamente escolher aquilo que você gostaria. Então, acho que esse é um olhar muito importante, porque a gente hoje pensa em instituição de longa permanência como um lugar para que as pessoas que não têm quem as cuide ou que estão gravemente doentes e precisam de um cuidado diferenciado vão ser cuidadas. Mas, na realidade, toda pessoa que envelhecer com um certo grau de dependência, e isso faz parte do envelhecimento, quanto mais longevo você for, maior a chance você terá de precisar de apoio para a realização das suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, onde esse cuidado vai acontecer. Aqui já tergiversando, como a gente sempre faz, né, Rodrigo? Sim.
andando um pouquinho e já plantando umas sementinhas aí para assuntos futuros. Exato. Acho que esse dado do envelhecimento populacional a gente martela, mas nessa rápida busca que eu vi aqui, nos Estados Unidos eles estimam que entre 2020 e 2040 a quantidade de pessoas em nursing homes vai duplicar. A gente tem dado aqui também no Brasil, que a população idosa em São Paulo já é 17% do total e tem mais do que o número de crianças. Então, a conta não fecha. A gente precisa de pensar sobre isso como sociedade, como indivíduo, como família. E aí até para convidar a gente a entender, porque a gente tem essa visão meio latina do asilo, né? Eu não vou mandar minha mãe, eu não vou ir para um asilo. Mas vamos tentar entender o que que é, né? Porque eu acho que a gente tem essa coisa, né, de, enfim, aí antropologicamente pode se defender várias teses, mas eu entendo muito uma coisa até, tipo, de uma casa grande senzala, da gente, né, ter o elevador de serviço e de ter uma pessoa que vem para cuidar de mim e mora na minha casa. Mas será que vai ser possível? Será que é justo com essas pessoas? Será que se a gente otimizar um serviço e aí não ser um depósito de velhinhos, ser de fato uma instituição que você pode viver bem, o melhor possível? E aí até deixo uma recomendação aí para os ouvintes, uma série de comédia bem tranquila, mas que acho que dá para pensar um pouquinho, principalmente a primeira temporada, né? É uma série da Netflix que chama Um Espião Infiltrado, A Man on the Inside, com o Ted Danson. E ele, basicamente, sem spoilers, é uma pessoa já dos seus 70 anos, não sei exatamente a idade que ele tem na primeira temporada, mas que ele perde a esposa para demência e que ele vai trabalhar como um espião dentro de uma instituição de longa permanência, né? Dentro de uma, não é necessariamente uma nursing home, mas lá É um dentro tem vários, residencial, é um né. residencial que tem vários pacientes em vários níveis de apoio, assim. E aí se desenha, então é super legal, né? É uma perspectiva que acho que é muito diferente da que a gente tem, né? Eu vi no Instagram um post da Ingrid Guimarães falando que ela estava buscando eleger quem faria parte da comunidade de amigas velhas que iam morar todas juntas, né. Então ela botava critérios lá, né, só ia as velhas cada uma ia ter um quarto para ela mesmo, porque, né, elas não iam se aguentar ficar todas juntas o tempo todo, e que elas estavam lá vendo quem que gostaria de contribuir. Aí no andar da carruagem desse post, né, ela fala que ela queria cantores, né, para fazer shows para elas, aí depois, na recuperação do post, ela fala assim: "Nossa, a Marisa Monte respondeu, ela vai". E aí tinha gente se oferecendo, né, um farmacêutico se oferecendo para cuidar dos remédios, uma professora de ioga e assim por diante. Então, piadas à parte, eu acho que a gente tem aí realmente uma oportunidade de construir comunidades, pequenas comunidades onde o cuidado pode ser viabilizado e onde isso possa ter um peso menor do que o que a gente dá hoje para essas comunidades chamadas de desde antigamente chamadas de asilos. Sim. Só para complementar, desculpa, da Heloísa, tem uma experiência, eu cuidei de um paciente que morava, que eles chamam de Palacete dos Artistas aqui em São Paulo, que era lá na São João, onde era o antigo Hotel Cineasta. E ele é um lugar que é lar de 60 idosos que trabalhavam com teatro e que tem uma renda atual de 1 a 3 salários mínimos. Então pessoas que de fato precisam, mas que são unidas por um interesse comum. Então esse paciente meu que morava lá adorava, porque era isso. Cada um tinha seu quarto, cada um tinha a sua individualidade, mas todo mundo ia na casa do outro, se encontrar, etc. Então isso é muito interessante. Muito bem, agora que a gente já falou de ciência e se divertiu um pouquinho aqui falando de envelhecimento não saudável e um pouco mais saudável, eu acho que a gente está chegando ao final desse episódio, tendo cumprido o nosso desejo de compartilhar com vocês esse assunto e essas 2 ferramentas que nós ficamos conhecendo hoje, apesar de que uma delas está até no iPrognosis e a gente já entrou lá várias vezes, mas é algo que não nos chamou atenção e agora com esse artigo chama. E agradecer quem está aqui até agora nos ouvindo, convidar vocês para curtir, compartilhar, indicar e entrar também na nossa página do Instagram, pali.papers, para acompanhar os artigos que a gente revisa e posta semanalmente lá para vocês. Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos.
Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.